Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre fidelidade na tradução de textos. Eu resolvi pôr o pé nessa polêmica que já passou, porque eu investi um certo tempo estudando sobre o assunto, e eu achei que seria bom trazer para vocês um pouco sobre as minhas pesquisas e a minha conclusão sobre o assunto. Primeiramente, é importante ressaltar que eu sempre apoiei as traduções de fã para fã, e não vai ser agora que vou deixar de apoiar. Apenas percebi que com o passar dos anos, as traduções de algumas scans eram muito mais voltadas para fazer meme do que tentar realmente traduzir a obra. E nas minhas pesquisas, eu achei um livro chamado Oficina de Tradução, a Teoria na Prática, que é de uma pessoa chamada Rosemary Arrojo, que inclusive eu achei parte desse livro gratuito no site da USP, eu vou deixar na descrição para quem quiser ler, que principalmente essa parte foi a que eu mais me baseei assim para essa nossa conversa de hoje, que basicamente defende que as traduções devem ser realizadas de tal forma que mantenha o máximo possível da originalidade do texto. O que eu concordo, pois uma, entre aspas, tradução irresponsável pode acarretar inclusive na destruição e descaracterização de uma obra literária. Então assim, os tradutores, inclusive os fãs que traduzem os textos, devem também examinar as implicações que o processo de tradução traz, devendo escolher a dedo, pelo menos as melhores palavras que se encaixariam para manter o contexto original da obra, pois muitas das vezes a gente não tem palavras boas suficientes em nosso idioma para traduzir o contexto que a palavra original queria trazer, principalmente em idiomas como o japonês, o mandarim, o coreano e por aí vai, que são idiomas distantes da nossa língua mãe, que é o português brasileiro. Então, é importante principalmente porque o nosso contexto cultural, ou seja, a nossa convivência social, as nossas tradições, a nossa história, é muito diferente do Japão, da China, da Coreia do Sul. Por isso que o trabalho de um tradutor, quem se dá o trabalho de ser um tradutor, eu acho que é melhor assim, por assim, para quem não é tradutor, juramentado, registrado, que fez línguas, etc, que ele tem como trabalho desenvolver o texto a partir do original, para levar ao texto a ser traduzido algo que represente a palavra e o contexto determinado pelo autor original da obra, porque o objetivo da tradução não é mais é do que manter o mais próximo possível a interpretação do texto original. Pelo que eu li também em um artigo, vou deixar ele na descrição também para quem quiser ler, eu achei esse artigo muito bom. Ele diz o seguinte, que 3 princípios básicos definem uma boa tradução, sendo 1. A tradução deve reproduzir em sua totalidade a ideia do texto original. 2. O estilo da tradução deve ser o mesmo do original. E 3. A tradução deve ter toda a fluência e a naturalidade do texto original. Isso tudo porque a tradução do texto deve ser uma reprodução do original em outra língua, devendo o tradutor tentar se manter o mais neutro e objetivo possível para ficar mais fiel possível ao texto original, não sendo plausível existir, principalmente em traduções de literaturas fantásticas, que nem é o que a gente consome, outras interpretações do que ele queria trazer. Lógico, a tradução exata não existe, porque cada língua admite várias interpretações únicas, e assim as palavras elas acabam não tendo um sentido único. E é por isso que é admitido, inclusive, adaptações regionais, por exemplo, de piadas ou de nomes, para trazer o público que está recebendo o material traduzido para a realidade mais próxima da obra original. A gente vê isso daí principalmente no que é dublado. Por exemplo, nos Incríveis, os nomes dos personagens foram adaptados. O americano, o estadunidense original, que é o inglês, a Helena se chamava Ellen Parr. E a gente traduziu para Helena Pera. O Beto era Bob Parr e virou Beto Pera. E o Gelado, por exemplo, originalmente o nome de herói dele era Frozone. Então, assim, quando a gente vê que uma tradução não oficial, por exemplo, fica mais famosa do que uma original, o que foi inclusive o caso que deu toda aquela polêmica, do Chainsaw Man, quando você compara
o texto traduzido oficialmente pela Panini e o dele, se a gente vê que o Denji da tradução, a maioria dos personagens principais da primeira parte de Chainsaw Man da tradução da Scan é um, e o Denji da tradução da Panini é outro. Tanto que até chegou a criar um certo preconceito com a obra daqueles que não conheciam, achavam que realmente a tradução era aquela. E pelo fato da tradução no oficial ser mais zoeira, assim, entre aspas, criou inclusive expectativas nos fãs que não seriam alcançadas na hora da serialização, principalmente pelo fato de não poder os tradutores oficiais coadunar com a tradução no oficial. Então, principalmente pelo fato de não poder os tradutores oficiais coadunar com a tradução não oficial, de se sentir frustrado com o resultado final. Assim, os fãs, eles se sentem frustrados por algo que não poderia ser mencionado. Então, assim, a gente deve respeitar todas as traduções, obviamente, mas a gente não pode desrespeitar a obra original e seu criador, devendo o trabalho de tradução ser levado a sério, a fim de trazer a moral que a história pretende passar. Pelo menos essa é a minha opinião. Se você viu o vídeo até aqui, meu muito obrigado. Se possível, deixe um gostei. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal. E até a próxima.